Fala pessoal, como é que vocês estão? Como prometido, eu tô aqui gravando esse primeiro vídeo pro YouTube. E para essa série de vídeos que a gente vai começar hoje, eu peguei algumas perguntas que vocês fizeram lá no Instagram. E hoje a pergunta que eu peguei, na verdade, é uma pergunta muito recorrente. É a seguinte: se eu sou um cristão, né? Se eu aceitei Jesus, se eu levantei a mão no apelo e eu aceitei Jesus, agora eu sou um cristão, né? Agora eu sou evangélico, agora eu sou alguém que segue o cristianismo. Se eu sou essa pessoa, eu preciso congregar em uma igreja, eu preciso fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma membresia. Será que essas duas coisas elas andam juntas? Então a gente vai responder um pouco essa pergunta. E para a gente guiar aqui, né, a nossa pergunta, na verdade a nossa resposta, eu quero ler com vocês Lucas 4, versículo 16. Essas são ações de Jesus, essas são palavras de Jesus. E diz assim em Lucas 4,16: Ele foi a Nazaré, ele quem? Jesus, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas. Para por aqui por enquanto. Então o que está falando aqui? Esse aqui é um acontecimento muito importante da história da igreja. E a gente vê aqui o início do ministério de Jesus quando ele diz Isaías 61, né? Quando ele fala para todos ali: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho, né? Ali Jesus começa o ministério. Mas um pouquinho antes, em Lucas 4,16, a gente vê algo muito importante para o ministério de Jesus, que com certeza dava respaldo para tudo aquilo que Jesus veio fazer. Que é o seguinte: a palavra de Deus diz que Jesus foi a Nazaré e entrou ao sábado. O sábado do judeu é como o nosso domingo hoje. E a palavra de Deus diz que ele foi como era o seu costume. Agora eu quero que você reflita junto comigo. Jesus, ele é na verdade 100% Deus, ele é 100% dotado do saber de Deus, 100% dotado de quem o Pai é, e mesmo assim, durante 30 anos, né, porque ali Jesus já tinha lá seus 30 anos, ele submeteu a sua vida ao ensinamento judeu, ele submeteu a sua vida ao costume judeu da época, né? Então você imagina que Jesus, mesmo sendo muito espiritual, ele ia na sinagoga como de costume e ele ouvia lá durante 30 anos rabinos e sacerdotes que com certeza não eram tão espirituais quanto ele, né? Por mais espirituais que alguém poderia ser, ele não era como Jesus. Então será que, primeira pergunta que eu quero falar aqui, será que a nossa espiritualidade tem nos empurrado para a vida da igreja ou tem nos afastado da vida da igreja? Porque a espiritualidade, Jesus nunca tirou ele da vida da igreja. Na verdade, ele foi fiel à igreja. Na verdade, ele veio pela igreja. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, né? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer isso aqui: será que o nosso cristianismo, será que a nossa espiritualidade está nos tirando do outro lado da moeda, que é a membresia, que é fazer parte de uma igreja? Porque aqui em Lucas 4,16, a gente vê que Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo dotado de tudo que o Pai é, ele submeteu a um contexto local, ele submeteu a uma igreja, ele submeteu a um ensinamento, né? Mesmo sendo Deus, ele passou por todas as coisas, né? E para responder também a nossa pergunta aqui, eu quero ler com vocês Hebreus 10:25, que o escritor de Hebreus diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, né? Ele começa o versículo 25 deixando claro: a gente não pode deixar de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Ou seja, se Jesus tinha o costume, como a gente viu lá em Lucas 4, de ir na igreja, alguns estão tendo o costume de não se reunir como igreja. Ele continua aqui, ó: mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então o que o escritor está falando aqui muito claramente, né? Alguns estão deixando o costume de se reunir como igreja, mas nós, como corpo de Cristo, como aqueles que levantaram a mão, como aqueles que seguem a Cristo, nós devemos nos encorajar. Para quê? Para ser igreja, porque o escritor de Hebreus está falando sobre isso. Então a gente deve se encorajar não para sair da igreja, mas para fazer parte da igreja, né? Então a segunda pergunta que eu quero deixar aqui, né? A gente está respondendo uma pergunta, mas eu quero deixar umas com vocês. Quando a gente está se reunindo, a gente se encoraja para ser mais igreja
Ou a gente fica se atritando, falando mal e murmurando e a gente está se afastando da igreja? Será que a nossa espiritualidade está nos levando a um costume de se reunir como Jesus e num costume de se encorajar, como o escritor de Hebreus está falando aqui? Então há um costume de congregar e há um costume de se encorajar, né? A gente não pode apenas se reunir, mas a gente tem que se encorajar uns aos outros para que a gente continue perseverando, né? E ele fala aqui, no final do versículo 25, o porquê que a gente deve intensificar isso, porque se aproxima o dia do Senhor. Então a gente acredita, né? Eu não sei você, mas eu acredito que a gente está vivendo os últimos dias. E nós, como a igreja dos últimos dias, nós não devemos nos entregar apenas à nossa espiritualidade, né? Mas nós devemos nos entregar à nossa comunidade, né? Porque não há espiritualidade sem comunidade. Assim como o escritor de Hebreus diz aqui no versículo 25 do capítulo 10, está se aproximando o grande dia. E um grande dia que está próximo vai requerer da igreja uma reunião, vai requerer da igreja um encorajamento. Então, se nós sabemos que se aproxima o grande dia, nós devemos nos encorajar a estar de uma maneira íntima, de uma maneira comunitária, de uma maneira submissa e de uma maneira fiel, assim como Jesus é. E para terminar aqui, né, o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu quero ler com vocês João 8:35. E novamente são palavras de Jesus e particularmente é um versículo que fala muito comigo, é um dos meus versículos preferidos. E Jesus diz assim: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Então eu quero deixar essa pergunta para a gente aqui no final. Nós temos sido escravos, né, que não cria raiz, que não permanece no lugar, né, não tem uma vida de permanência, né? Ou nós temos sido filhos, né, filhos de um lugar, filhos de um contexto, filhos de uma comunidade, filhos do que o pai está fazendo em um contexto, né? Porque escravos são sazonais, escravos não permanecem, escravos estão sempre em oscilação, né? Uma hora são muito crentes, outra hora não são nada crente, uma hora amam um contexto, outra hora odeiam um contexto. Será que a gente tem sido como escravos nesse tempo ou a gente tem sido como filhos? Essas aqui são palavras de Jesus. Eu não sei você, mas eu não quero ser encontrado por Jesus como um escravo nesse tempo que oscila na minha espiritualidade, na minha comunidade. Mas eu quero ser um filho que, além de se submeter como Jesus fez lá em Lucas 4, eu quero ser esse filho que se submete. Eu quero ser esse filho que acredita e, ao mesmo tempo, eu quero ser esse filho que permanece na casa e não permanece apenas em um tempo, mas permanece para sempre, até que o grande dia chegue. Então é isso, pessoal, que eu queria falar com vocês hoje. Vamos amar a igreja, vamos congregar. Eu espero que você, ao ver esse vídeo, ame mais a sua igreja, ore pela sua igreja, faça parte dela. E comenta aqui, cara, compartilha aí, compartilha com seu líder, compartilha com seu pastor, com seus amigos. Tenho certeza que esse vídeo pode abençoar você, sua igreja, seu contexto local. E em breve a gente vai estar mais junto, a gente vai gravar mais vídeos para abençoar você e sua família. Até a próxima!